Fala, geeks! Tudo bem com vocês? Joyce aqui. Faz tempo que a gente não conversa, né? Mas hoje o papo é sobre um filme que é do mesmo estúdio que Extraordinário. Invencível, o novo filme da Paris Filmes, tá chegando aí nos cinemas e eu já fui assistir em primeira mão a convite do Espaço Z e da Paris também, né? E vim contar um pouquinho aqui pra vocês da minha opinião sobre o filme, tá? Eu vou ser bem sincera, vou até colocar o microfone aqui, porque são muitos pontos que eu tenho para destacar para vocês. Começando pelo começo, né? Vamos lá para o início do filme. Eu cheguei uns minutinhos atrasadas, mas nada que me fizesse perder o começo do filme. E assim, é uma história muito boa, muito interessante do menino Austin, né? Ele é um menino que nasceu com OI, que é osteoporose imperfeita, se eu não me engano é isso, que é basicamente fragilidade nos ossos, sabe? Então, se ele cai, ele se machuca, e são fraturas que ele acaba tendo. Não é um machucado que nem uma pessoa que não tem essa condição normalmente teria, né? Tipo um arranhão, pipipipopó. Não, ele realmente tem a fratura. E aí o que foi que aconteceu? Que já no nascimento dele, ele tem duas costelas quebradas e ninguém sabe. Mas enfim, esse é o único spoiler que eu vou contar pra vocês agora, né? Na segunda parte, quando tiver spoiler, eu já comento. E contando um pouco mais sobre o resumo do filme, Austin ele também tem TEA, transtorno do espectro autista, e acaba que o filme conta um pouco sobre isso, né? Sobre. Tu me assustou, foi? O filme fala sobre isso, sobre como pais e pessoas que convivem com pessoas que têm TEA, né, ou OI, são e como eles conseguem lidar com isso, porque é muito complicado, tá? Para quem não sabe, eu faço pedagogia e acaba que na minha formação da faculdade a gente tem muito sobre isso, a gente estuda, tem cadeiras sobre espectro autista e, tipo assim, a gente compreende a condição, mas a gente tá na escola enquanto docente ou enquanto estagiários, não é a mesma coisa que ser um cuidador, né? Que é aquela pessoa que está em casa o tempo todo, ou uma empregada que é contratada. Enfim, não é a mesma coisa. Então acaba que você tem que lidar com aquilo cotidianamente. Às vezes pode ser estressante. Tem alguns costumes, alguns hiperfocos que as pessoas têm e que às vezes a gente não sabe lidar. O filme, ele retrata isso muito bem com o pai, né? Ele tem alguns momentos que ele não sabe lidar com isso do filho, ele não entende, não tinha noção que o filho tinha TEA. E aí, tipo, pronto, vou dar essa situação aqui, se eu não me engano, essa situação tem no trailer, que aqui eu tenho a pastilha, né? Tem 10 pastilhas. O Austin, ele ia contar pastilha por pastilha e organizá-la em filinha e tal, entendeu? E o pai não entendia essa situação. E todas as vezes antes de ir para a escola isso acontecia. Então mostrou um costume que o Austin tinha e foi demonstrando sinais, né? Do diagnóstico dele, que foi bem tardio, na minha visão. Os pais eram bem relaxados até certo ponto, sabe? Mas é um filme emocionante, tá? Vale a pena. Se você é como eu, estudante de pedagogia, professor, enfim, estudioso da área, da saúde também, vale a pena. Ou pai mesmo, familiar, de uma pessoa que tem espectro autista. Porque vai tocar você, vai lhe emocionar, vai valer super a pena. Inclusive aqui em Recife teve uma pré-estreia que foi junto com o Instituto do Autismo e várias pessoas saíram emocionadas de lá, porque são experiências reais, a história é baseada em fatos reais, no final do filme é mostrado também isso, né? E assim, cara, vale a pena, de verdade. É, eu teve alguns momentos que eu não curti muito, sabe? Mas agora sim vai começar os spoilers. Fica aqui bem grandão, ó. Vai ter spoiler daqui pra frente. Então, se você não quer pegar spoiler, para por aqui, já assistiu um pouquinho, já sabe que vale a pena e vai pro cinema. É isso daí, entendeu? Daquele jeitinho. E aproveita e deixa o like, comenta aqui se você gostou do filme, comenta se você vai assistir e a nota que vocês deram pro filme, né? Enfim, spoilers agora, bora lá. O Austin, ele tem um irmão, tá? O Logan, se eu não me engano é esse o nome dele. Eu anotei aqui, ó. Tô com minha filhinha, meu telefone. E como é mesmo o filme, Tyler, Logan, isso mesmo. E aí o que acontece? Que o Logan, ele não tem nada disso, tá? Ele nasce uma criança sem nenhum espectro.
uma criança comum, não vou falar normal, porque normal seria um termo errado, uma criança comum, sem nenhuma doença, saudável. E aí o que acontece? Que o Logan, ele vai tendo esse cuidado com o irmão, e em nenhum momento, graças a Deus, ele tem aqueles ciúmes, sabe? É uma criança muito compreensiva, muito cuidadosa, e eu achei isso muito legal no filme. Muito mesmo, porque assim, a gente vê muitas das vezes os retratos de irmãos tendo ciúmes. Ah, não, porque meu irmão é diferente, sabe? E não sabem lidar. Mas o filme retratou isso de uma maneira muito amorosa. Então, pra mim, valeu super a pena essa parte do irmão. Ele é muito compreensivo, muito fofo, muito protetor. Tem alguns momentos que o pai me irrita, né? Tipo, ele tem o vício, o alcoolismo, e ele cai nesse vício e nem percebe. Ele julga o filho dele, sendo que ele tem um amigo imaginário que ele fala sozinho desde criança. Me explica como é que o negócio desse. Ele ainda pergunta quem meu filho puxou. Ele tinha sinais de TDAH durante todo um filme. Claro que eu não sou nenhum especialista para dar um diagnóstico. Mas o pai tinha sinais, entendeu? E assim, a mãe, ela já tinha osteoporose imperfeita, né? Se não me engano é isso. O termo. Então o filho herdou. E enfim, no mais, minha gente, tem momentos muito delicados no filme, tal qual os pais preocupados com o Austin para a escola, né? Mas ele vai se dar muito bem com todo mundo. Mas aí tem um momento que eu tenho uma crítica muito forte a fazer. A escola, ela aplicou uma segregação, né? Para quem não sabe, tipo, você segregar, colocar uma criança só porque ela é especial em outra sala se chama segregação. E isso é proibido. Mas, assim, foi um contexto que não foi do Brasil também, pipipipopó, história real. Então, acaba que acontece mesmo. Porém, eu senti um peso muito enorme nessa cena, porque eu vi a preocupação da mãe. Pô, meu filho, ele é perfeito, sabe? Tipo, ele é muito inteligente. O Pirraia citava Star Wars todinho, velho. Eu juro pra vocês. O outro mais velho falou assim: Ei, como é mesmo? Austin, tal cena de Star Wars. Aí começou a falar, fala. Pronto, ele citou tudo. E você sabe quanto Star Wars é difícil? Porque eu acho difícil, viu? Eu não vou mentir pra vocês. Não decorei nada até hoje. E ele decorou tudo. Aí você quer me dizer que uma criança dessa tem alguma dificuldade de aprendizagem? Não tem. Não tinha. Nesse sentido, não tinha. Eles se distraíam uns pouquinho. Mas, tipo, é normal. Eu me distraio, eu paro aqui, ó. Sabe? No mais, é isso. Eu gostei bastante do filme. Os pontos que eu não gostei foi realmente isso da escola. Alguns momentos também que a mãe e o pai não se entendiam e que pesou um pouquinho o clima e que eu achei que o filme ia ser um pouco mais emocionante, sabe? Deve ser porque eu também não convivo com uma pessoa que tem o espectro ou que tem alguma dessas condições que o filme retrata. Então, talvez não tenha tocado naquela dor que uma pessoa que vive isso sente de fato, entenderam? Eu tenho toda uma empatia, todo um estudo, mas é totalmente diferente do que você conviver. Eu acho que a gente pode concordar sobre isso. E por ser do criador de Extraordinário, e Extraordinário me fez chorar bastante, eu esperava um pouquinho mais. Aí a minha nota para esse filme foi 5, tá? Nota 5 de 10. Por esses detalhes e muitos outros. Mas que se eu falar aqui, agora eu vou estender esse vídeo por mais 20 minutos. E era para ser um vídeo super rápido e eu já falei bastante. Então é isso, eu espero que vocês vão assistir, tirem as próprias conclusões. E é isso, gente. Um cheiro e até a próxima crítica ou vídeo aqui no canal. Até mais!